Alô moçada, tudo bem com vocês? Vamos lá então, a sequência tem uma aula sobre a Guerra Fria, mas pensando o caso específico da divisão da Alemanha. A gente sabe que a Alemanha foi dividida em oriental e ocidental dentro daquela lógica da Guerra Fria. Então na sequência a gente tem a explicação sobre essa divisão no contexto da Guerra Fria. E veja, nós temos mais assuntos sobre a Guerra Fria e você só precisa acessar aprendacerto.com.br. Dê uma olhadinha no vídeo e na sequência a gente volta a falar. Um abraço e força aí! Bom pessoal, então dando sequência à nossa história da Guerra Fria, né? Então aí esse período que vai de 47 até 1990, a gente tem aí alguns temas importantes para abordar nesse período que tem grande incidência no vestibular. E um deles diz respeito à própria Alemanha. A Segunda Guerra Mundial aconteceu por conta da composição lá totalitária envolvendo Alemanha, Itália e Japão. E no caso a Itália foi a primeira a se render em 1943 e no caso da Europa, a outra nação, outro estado que se rendeu, a Alemanha, ali em 1945. Então, quando nós falamos dessa derrota alemã, a gente tem que entender o seguinte, que as tropas aliadas eram tropas da União Soviética, da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos e depois nós tivemos uma ocupação francesa. Então, quando nós falamos da vitória aliada, a gente tem que entender que a Alemanha foi cindida, dividida em zonas de influência. E eram 4 zonas de influência. A zona de influência britânica, a zona de influência francesa, a norte-americana e a soviética. E que Berlim, a capital, estava encravada na zona de influência soviética. E que a própria cidade de Berlim também foi dividida nessas zonas de influência. Era importante também que a capital tivesse dividida. Vamos pensar que esse já é o quadro das tensões envolvendo os aliados, da disputa ainda não oficial entre a União Soviética e os Estados Unidos. Então, isso aconteceu. 1947, a Alemanha está lá toda dividida, a administração cabe aos 4 países. Em 1948, há o aumento da tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética. Por quê? Entre outras coisas, os Estados Unidos exigiam que houvesse eleições livres na Europa do Leste. Só que as tropas soviéticas tinham ocupado os estados da Europa Oriental e apoiado partidos comunistas que conduziam a política sem que houvesse qualquer tipo de eleição. Então, veja, as pressões dos Estados Unidos sobre a União Soviética fez com que o líder soviético, o ditador, totalitário da União Soviética, Joseph Stalin, determinasse, olha só, o fechamento do espaço terrestre que ligava as áreas de influência britânica, francesa e norte-americana à capital Berlim. Veja, quando isso aconteceu, o nível de tensão na área foi às nuvens. E o governo norte-americano decidiu que sairiam aviões da área que era de influência britânica, francesa e norte-americana para Berlim, encravada na área de influência soviética. E que se a União Soviética derrubasse um avião, a guerra ia acontecer entre Estados Unidos e União Soviética. Então o clima de tensão era altíssimo entre Estados Unidos e União Soviética. Stalin não derrubou um avião, nenhum, mas disse: esta parte nunca mais vai fazer parte das outras. E o governo norte-americano e essas partes aqui também não vão fazer parte dessa daí, que a União Soviética controla. Qual foi o resultado dessa tensão? Oficialmente, a Alemanha é dividida. Isso aconteceu oficialmente em 1949.
Então, existe uma Alemanha, que é a RDA, República Democrática Alemã, que é de órbita soviética, e a RFA, capital em Bonn, que é República Federal Alemã de órbita capitalista, ou seja, orbita os Estados Unidos. Então, a Guerra Fria se fez sentir na própria divisão da Alemanha. Veja, só que existia Berlim, um espaço de Berlim, que era um espaço do Ocidente, que eram aquelas três zonas de influência da Inglaterra, França e Estados Unidos, na capital Berlim. Então, o que acontecia invariavelmente? Pessoas que não pretendiam continuar dentro do regime socialista, só era passar para o lado de Berlim Ocidental, que estava na RFA. Então, aquilo era um problema para o governo comunista. O que você tinha ali? Um monte de arame farpado, separando um espaço do outro. Foi aí, então, que houve a decisão. Veja, vamos construir um muro, separando os dois lados. Então, o Muro de Berlim, a Alemanha foi dividida em 1949. O Muro de Berlim foi construído em 1961. E esse muro simboliza o quê? A história dessa Guerra Fria, tá certo? A gente tem que lembrar que no ano de 1949, que foi o ano de divisão da Alemanha, nós tivemos uma outra ocorrência. Stalin fez um pronunciamento e disse que a União Soviética tinha feito um teste da bomba atômica. Veja, não só os Estados Unidos tinham conhecimento sobre aquele artefato nuclear que foi utilizado em Hiroshima e Nagasaki. Então, o mundo agora ficava assustado, porque se houvesse uma guerra, um confronto direto entre a União Soviética e os Estados Unidos, e essas armas atômicas fossem utilizadas, poderia ser que a vida na Terra desaparecesse. Então, muitos diziam, o mundo está por um fio. Essa era a situação do mundo nesses momentos iniciais da chamada Guerra Fria, tá certo? Então, se aparecer alguma questão no vestibular sobre a Alemanha, tá certo? Sobre a divisão da Alemanha, você tem aqui um histórico, um quadro que pensa a divisão da Alemanha dentro da lógica da Guerra Fria. Agora a gente vai dar sequência tratando de outros temas que envolvem essa Guerra Fria. Beleza? Então, aguarde aí na sequência mais assuntos sobre a Guerra Fria. Vamos lembrar, 1949, houve também a Revolução Chinesa, a Revolução do Mao Zedong. 1949, o ano de divisão da Alemanha, houve a criação de pacto envolvendo Estados Unidos e os países da Europa Ocidental diante da ameaça militar soviética. A OTAN. A OTAN existe ainda hoje, mas vamos ver isso na nossa sequência, tá bom? Então, um abraço, bons estudos aí, força na peruca, que a gente vai continuar com a Guerra Fria. E aí, gostaram? Então, tem mais disso no aprendacerto.com.br. É baratinho e você vai ter um monte de aula importante para o seu vestibular, para o exame do Enem, e você vai ser feliz. Vamos lá, aprendacerto.com.br. Força!